Agora que o nosso canal tem um nome, tem um grupo de colaboradores, eu, o Rogério e o Danilo, temos também reunião de pauta. E resolvemos que a gente precisa fazer um balanço final da COP. Mas não é aquele balanço final de quem foi para Dubai ou ficou muito próximo das negociações, mesmo porque esse tipo de balanço já foi feito muito por aí. Muita gente participou e opinou sobre o que estava acontecendo. A gente vai fazer aqui um relato de quem esteve longe, ouvindo de orelhada o que estava acontecendo, para você que também estava longe e não pôde acompanhar de perto. A verdade é que essa COP, para mim, não foi tão diferente de todas as outras COPs que aconteceram aí nos últimos anos. E para mim é um assunto um tanto quanto entediado. Eu tenho aquela sensação de que as coisas não estão andando assim, nem de perto da forma como deveriam estar. A gente passou agora pelo ano mais quente da história. Quer dizer, o ano mais quente da história é uma coisa recorrente, né? Quase todo ano é o ano mais quente. Mas esse ano foi um ano muito mais quente. Os oceanos esquentaram muito. A seca na Amazônia, né? Eu estou aqui falando para vocês do meio da Amazônia. Eu nunca vi uma seca, nem de perto, tão forte como essa que a gente viu agora em 2023. Em agosto, no começo da seca, a gente já sentia a gravidade do que estava acontecendo. E a COP, né? A COP parece que pela primeira vez falou-se no phase out, que é a eliminação gradual do uso de combustíveis fósseis. Você começar a falar da eliminação de uso de combustíveis fósseis me parece tão pouco, tão fraco diante da gravidade da situação geral do clima no planeta. Então, foi mais uma COP decepcionante, mais uma COP mais do mesmo. Claro, é bom saber que a gente não tem Bolsonaro, que a gente não tem aquela turma aqui que é negacionista do aquecimento global ali nos representando. Então foi bom ter o presidente Lula, Marina Silva, o pessoal do meio ambiente, mas achar que a gente tem motivos para ficar otimista quanto ao futuro da humanidade, ao futuro do planeta, quanto às perspectivas de encontros como esse para pelo menos nos botar no caminho enfim, de evitar que a gente passe 1,5 grau, 2 graus, evitar que a gente entre na situação de apocalipse climático que a gente está se dirigindo diretamente. Eu não vejo, não tenho motivo nenhum para achar que a gente vai escapar desse buraco. É a COP que eu já vi mais gente conhecida participando. Então a gente teve aqui um estudante ativista, o Kenai, teve lá. Aí muita gente que não foi aqui de Altamira falou: Kenai, e a pauta? Qual é a pauta? Por que você não discutiu a pauta? Né? Ele foi lá discutir, né? Mas não levou a nossa pauta. Mas também parece que também ninguém se preocupou muito em fazer reunião prévia da pauta. E depois que acabou a COP, ninguém aqui está fazendo a discussão da pauta da COP 30, né? Então, acho legal quem foi, eu bato palmas para quem foi. O menino podia ter ido passear em outro lugar, podia ter ido para a Europa passear. Não, fez questão de ir para a COP. Mas precisamos começar a discutir a pauta, né? Não da COP que passou, mas da próxima. A gente teve também a Juma, uma ativista indígena, está lá em Brasília trabalhando com a Sônia Guajajara, participou da COP. A Dani, nossa parceira aqui do movimento Xingu Vivo, movimento de mulheres negras, estava lá na COP, tirou foto com a Marina Silva. Muito bacana, muito emocionante ver o nosso pessoal lá, né? Agora, então foi um evento bacana, foi um evento interessante, teve muita coisa boa acontecendo lá, mas achar que isso vai nos salvar do colapso climático, a sensação que eu tenho é que não, que é mais do mesmo, que a gente está praticamente na mesma e eu não vejo grandes perspectivas sobre o que deve acontecer aqui em Belém na COP30 em 2025. Se existe alguma esperança para a questão climática, sem dúvida essa esperança está nesses encontros internacionais, mas o que chegou até aqui, aos meus ouvidos, não me dá motivo nenhum para estar
especialmente otimista sobre o que aconteceu agora em Dubai. E você, Danilo? O que você achou? A mesma coisa que eu? Ou foi um pouco mais otimista? Oi pessoal, sobre a COP28, são 3 coisas que eu gostaria de destacar. Eu também não acompanhei, assim como eu conversei com o Rodolfo antes, ele também não tem paciência para ficar lendo a fundo tudo o que acontece, porque eu acompanho a COP já há muitos anos e desisti na terceira. Na de Kyoto, quando teve o protocolo de Kyoto, ali eu li o protocolo, acompanhei de perto e fiquei bastante animado com as perspectivas do que vinha ali naquele texto. E foi passando o tempo, eu percebi que nada daquilo estava sendo aplicado. Depois vieram outras COPs que aprovavam textos maravilhosos e que textos daquela época, né? Aquelas épocas, os textos ainda, como a gente estava no começo, né? Estava num processo bastante menos intenso, dava para acreditar que se fossem aplicadas mesmo as medidas assinadas por todos os países, a gente poderia ter alguma esperança, mas não foram aplicadas, então eu perdi a esperança ali. Só que teve 3 coisas que eu gostaria de comentar aí que eu vi nesse período, né, nesse período de COP que a gente ouve. Um foi um podcast da Pauta Pública, não lembro qual o nome do podcast, mas é um podcast recente, deve ter uma semana mais ou menos, onde uma moça que é do meio ambiente da Pauta Pública, é muito boa, da agência pública, esqueci o nome dela agora, mas ela tá lá na COP, ela fala lá no Qatar, né, e ela fala sobre que ela só vê acontecer negócios lá, né, quer dizer, que acabou vira um balcão de negócios de pessoas do mundo inteiro. Primeiro que o presidente da COP é um acionista do petróleo, que o país produtor de petróleo está acontecendo, e aquilo é um balcão de negócios que o encontro é usado para fechar negócios de energia, fechar negócios de business, é para business. Os caras aproveitam esse encontro internacional. Eu vi agora há pouco que teve 17 deputados que votaram contra os vetos do Lula, do marco temporal que tiveram lá, então perde totalmente o sentido. Não 19 parlamentares que foram à COP28 votaram a favor da derrubada dos vetos do marco temporal. A menor não é um encontro de nada, né? Então isso é uma primeira coisa, eu queria recomendar esse podcast da Pauta Pública. A segunda é a questão da Greta, que é uma pessoa que está na mídia, que vale a pena ouvir, que dá para acreditar no que ela fala, dá para confiar na fala dela. Ela disse que foi uma facada nas costas dos mais vulneráveis. It is a stab in the back for those most vulnerable. Em que pese ter aprovado um fundo lá para mitigação dessas ilhas que estão sendo afundadas, quem já está sofrendo as consequências da mudança climática, mas calcula que são centenas de bilhões de dólares e arrecadaram 500 milhões. Então aquela coisa que não, apesar de ser um sinal interessante, não muda nada na prática. E eu gostei. Em terceiro lugar foi a questão do César Tralli, lembrei. Olá. Eu estava assistindo o jornal hoje, estava ouvindo de longe o jornal hoje, depois passou uma matéria sobre a COP e tal, crianças falando sobre o que poderia acontecer com a Terra, aquelas matérias que a gente sempre vê da desgraça anunciada. As medidas nacionais e tem um alcance global. Essa aqui é de Apeticabeira. São decisões que vão definir o futuro desses meninos e meninas e determinar em que mundo eles vão crescer. Adultos, se vocês não estão lembrando, você tem que cuidar das crianças. Estão queimando aqui na frente da minha casa, vem aqui. E no final o César Tralli fala, realmente estamos vendo que a Terra está num caminho ruim, nós vamos ter problemas, mas infelizmente parece que nada vai ser feito a respeito. E é bem isso, né? Porque é muito blá blá blá, é muita promessa, é muito compromisso, joga para depois, deixa para o futuro, mas o futuro é hoje, né? Não dá para esperar nem mais um dia. Para a gente evitar uma catástrofe climática, né? Com o aquecimento do planeta, tem que reduzir em mais da metade as emissões de gases que provocam o efeito estufa, né? Esse aquecimento, essa tampa que está sobre a Terra. Só que nada indica que isso de fato vai acontecer. Não tem perspectiva de que esse corte vai ocorrer nesse prazo necessário. Então a gente caminha mesmo para uma situação cada vez mais delicada e perigosa para todos nós, especialmente para quem vai viver o futuro.
que são essas crianças que você viu aí na reportagem e todas as nossas crianças. Tudo bem, como se a Globo... E eu fiquei olhando aquilo e falei, mas eu não consigo imaginar uma entidade mais poderosa do que a Globo, com mais poder, para poder fazer uma mudança, para poder encabeçar uma mudança do que a Globo. E a Globo simplesmente fala na pessoa do seu âncora lá que não estou fazendo nada, fazer o quê, né? Como se não dependesse das pessoas fazer alguma coisa, como se fosse um meteoro em direção à Terra. Então, são as 3 coisas que eu gostaria de ressaltar sobre a COP. Obrigado, é isso. Jaqueline Brasil, obrigado pela presença, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Tralli, boa tarde, falou tudo, hein? Boa tarde para você também. Jaque, sexta-feira, e já te pergunto o que você destaca de cara aqui pra gente. Então, Tralli, eu já começo com um alerta de temporais, que deve ocorrer já nas próximas horas em algumas áreas do país. Então, se você... Eu não acompanhei por perto, mas eu ouvi bastante análise depois, e talvez fosse um pouco chovendo molhado, falar aquela coisa de que, embora as soluções diplomáticas talvez sejam as únicas soluções possíveis no âmbito institucional da política, a gente que quer as coisas um pouquinho mais rápido fica decepcionado, porque as decisões são muito lentas, né? E aí é sobre às vezes as pessoas ficam contentes de não ter sido tão ruim assim, e que isso projeta para o futuro, mais para frente, alguma possível melhora, mas sei lá, a gente que ouve falar dessa COP, parece que é todo ano uma falha no Matrix, né? Uma sensação de déjà vu. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.